Olá! No Salto para o Futuro de hoje, o segundo da série Iniciação Científica, um salto para a ciência, nossos convidados vão falar sobre o conceito de laboratório de ciências. Estão aqui no estúdio o vice-diretor do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, Dietrich Schill, a educadora da Coordenação de Educação em Ciências do Museu de Astronomia e Ciências Afins, Maria Esther Alvarez Valente, e o professor do Departamento de Física da PUC de São Paulo, Valmir Tomasi, que também é apresentador dos programas Sala de Professor e Acervo da TV Escola. E contamos também com a sua participação. Recife é chamada de Veneza brasileira por causa das pontes sobre os rios Beberibe e Capibaribe, que cortam os bairros mais tradicionais da cidade. E foi para estudar os impactos socioambientais de um desses rios que alunos do ensino médio foram atraídos até as suas margens. Na cidade do Recife, no prédio da segunda escola mais antiga do Brasil, funciona desde 2004 o Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano, uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada. O governo do estado mantém tudo aquilo quanto qualquer escola regular deve ter. Iniciativa privada provê aquilo que a diferencia. O projeto inaugural da escola envolveu professores e alunos do ensino médio em torno do rio Capibaribe. A gente buscou o rio Capibaribe. Ele está à nossa frente, teve uma grande importância no contexto histórico da cidade. Em função desse tema, criou-se uma situação-problema, onde todas as disciplinas procuram responder, a partir do conteúdo da disciplina, dar uma resposta para resolver a situação-problema. Então a gente foi estudá-lo. Vimos fatores que estavam acontecendo com ele, como estava o ecossistema, e descobrimos muitos impactos socioambientais, em termos de solo, em termos de vegetação, população que vivia dependente do rio, retraiu suas atividades. O trabalho de pesquisa de campo marcou uma das etapas do projeto. Neste dia, o grupo de alunos foi acompanhado pelos professores de Química e de Biologia. Eu, como professor de Biologia, servi o quê? De facilitadora, interventora na situação do problema, para poder fazer com que eles visualizassem ali os conceitos biológicos. Os problemas de assoreamento, de desmatamento, a gente foi ver exatamente como acontece, como fica o ambiente. Quando eu percebia que o conceito não estava bem formulado, então a pesquisa, vamos ver o que os autores, artigos, trazem sobre isso, vamos ler. Alunos e professores utilizaram o laboratório da escola também como espaço de debate. O que interessa para a gente aqui do centro é a construção do conceito, é que o aluno realmente construa o conceito. Em função da discussão sobre o rio Capibaribe, naturalmente surgiu um outro tema para o segundo projeto da escola, que foi a qualidade de vida da população recifense, em especial as que moram às margens do rio Capibaribe. E a produção de um vídeo foi uma das formas que os alunos encontraram para registrar essa experiência. Nesse documentário, a gente conseguiu visitar a população às margens do Capibaribe e conseguimos ver alguns pontos turísticos. Fizemos entrevistas com a população. E uma coisa muito importante é que a população sente esses impactos, mas eles não sabem como se defender. A falta de informação, poderia dizer, não deixa eles se defenderem e saber usar aquilo. O objetivo maior de professores e alunos foi contribuir para o conhecimento dos impactos socioambientais em torno do principal rio da cidade. A gente foi procurando mesmo o que é que estava influenciando nesses impactos e como é que a gente como corresponsável por isso podia ajudar. Essa investigação foi feita através de um estudo interdisciplinar. Então nós podemos ver através de várias visões, de várias disciplinas, o que seria aquilo. Então isso ajuda não só a ciência, a biologia, a química, como o português, a matemática, que tudo estão inseridos no contexto da vida. E essa proposta, ela não se esgota, não para de um dia para outro, porque não é de hoje para amanhã que eu vou resolver a questão do rio Capibaribe. Então ela procede. Queria agradecer a presença de todos, de vocês aqui no programa, e saber de você, Esther, o que vem a ser o uso do laboratório como espaço de debate? O que estão querendo dizer com isso? Dentro do nosso tema de hoje, a questão do laboratório, o que eu acho que é importante para o professor é ter bem definido
o que é laboratório para ele, porque na verdade você tem um laboratório onde você comprova alguma lei científica, ou você demonstra um fenômeno da natureza, ou mesmo você destaca um problema, como no caso do vídeo que nós acabamos de ver, e que você está transformando um problema, e vai ser esse problema um problema do cotidiano da cidade, e vai explorar isso de uma maneira investigando questões científicas dentro dessa problemática. No vídeo, Valmir Tomasi, nós observamos que os professores se preocuparam em ter uma inter-relação, uma relação entre todas as disciplinas. A questão da poluição do rio Capibaribe não ficou restrita só a uma disciplina. Todas as disciplinas foram discutir e buscar respostas para os problemas que estão acontecendo. Como é que você analisa essa questão da interdisciplinaridade? Bom, primeiro de tudo quero agradecer o convite, muito simpático, né? Eu disse há pouco tempo atrás, algumas horas, que eu hoje não perderia o salto para o futuro de jeito nenhum, e não perdi mesmo, estou aqui, né? Então, em primeiro lugar, quero dizer que essa questão da interdisciplinaridade é fundamental, é um dos focos, né, do nosso trabalho, aqui na TV Escola, no Sala de Professor particularmente, mas na TV Escola, a gente percebe a escola como um centro produtor de conhecimento, um centro de reflexão. Nesse trabalho a gente vê a professora Vani, o professor João Rufino e os estudantes ali, né, discutindo a questão do rio originalmente e depois, num segundo momento, discutindo a questão da qualidade de vida. Perceba como o trabalho ele evolui a partir de uma determinada problemática e passa para um outro momento de discussão. Então, quando a gente pensa em laboratório, a gente não pensa exclusivamente num local que você vai fazer os experimentos, mas também um local que você vai buscar conhecimento, né? Quer dizer, e nesse momento o ambiente externo da escola é fundamental para que a escola se insira, né, nessa discussão do que vem a ser o laboratório. Porque antes de responder essa pergunta, nós temos que discuti-la amplamente com a comunidade escolar. Professor Dietrich, fazer ciência é fácil? Pois é. É boa pergunta porque, às vezes, esse tipo de divulgação pode passar a impressão que ciência seja uma coisa fácil de se fazer. Na verdade, a ciência é uma coisa muito árdua, trabalhosa, que tem seus grandes momentos de prazer. Então, tomando um gancho do que foi falado antes, meu trabalho é do outro lado, é do lado do laboratório, que é uma infraestrutura essencial para se produzir conhecimento científico de forma organizada. Temos a primeira participação, é da Maria José, do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Sabemos que a ciência está inserida em nossa vida e que sempre estamos questionando os porquês e para quê do funcionamento da natureza. Como a escola deve desenvolver projetos e pesquisas em laboratório para conscientizar o cidadão da importância da ciência como aliada da vida do ser humano? Boa noite, um obrigado e um abração para o Valmir, que já passou, hoje é a terceira vez que estou olhando ele. Boa noite e obrigada. Ok, Maria José, muito obrigado. Bom, Valmir, a Maria José, que é a sua telespectadora também, faz uma pergunta oportuna com relação a essa participação de professores e alunos nos laboratórios, desenvolvendo, fazendo pesquisa. Como incentivar essa metodologia, essa prática? Bom, primeiro de tudo, um enorme abraço para você. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo trabalho dos professores no Brasil, que uma coisa que nos orgulha muito no trabalho aqui da TV Escola. Bom, em segundo lugar, essa sua pergunta é uma pergunta difícil, como todas as perguntas sobre a questão do ensino das ciências e da utilização do laboratório. A gente pode pensar
como eu estava dizendo, na escola como um centro produtor de conhecimento e como um centro difusor de conhecimento. Quer dizer, os problemas vão aparecer, sem sombra de dúvida. A gente pode utilizar e deve utilizar, sim, o laboratório como um centro de investigação, com seus instrumentos, com as suas potencialidades, mas a gente não pode esquecer que a escola também é um centro difusor de conhecimento. Como fazer? Cada local, de fato, tem uma solução própria. Agora, a gente sabe que a gente tem algumas sugestões. Essas sugestões passam desde os trabalhos que são feitos, por exemplo, com a experimentoteca do professor Schill e com outras atividades desse tipo, que estão no âmbito do laboratório, e outras que estão no âmbito da escola e o seu entorno, da escola e a comunidade. A gente não pode esquecer esse diálogo, porque se nós esquecermos esse diálogo, nós estamos esquecendo um ponto fundamental do ensino-aprendizagem, que é ensinar, aprender e aprender com quem também está aprendendo. A pergunta é da Ciseni de Goiás. Pode falar, Ciseni. Olá, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. Os laboratórios das escolas, quando tem, estão sucateados, sem equipamentos importantes. Como fazer para que os alunos e professores tomem gosto pela ciência sem o laboratório? Boa noite e obrigada. Ciseni, nós é que agradecemos a sua participação. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Esther. Bom, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né, com o Schill, né, tinha até sugerido que, enfim, a gente pode substituir algumas coisas no laboratório com equipamento de baixo custo, né? Existem muitas propostas nesse sentido, né? Entretanto, a gente precisa manter o laboratório funcionando, né? Então a gente não pode abrir mão de que exista realmente o laboratório. A gente tem que lutar e continuar implementando um laboratório, porque, na verdade, muitas coisas só funcionam, enfim, dentro de um instrumental particular do laboratório de ciências. Pois não, professor. Eu já vou fazer aqui uma pergunta com a Mônica. A Mônica vai trazer perguntas. Eu já passo para a sua resposta. Combinado? Mônica? A pergunta é da Caterine Seixas, de Anápolis, em Goiás. A experimentoteca é material experimental que o professor pode usar da maneira que convém à sua própria proposta de trabalho. Como o professor pode ter acesso a esse material se a maioria nem sabe o que é experimentoteca? Professor Dietrich. Bom, nós estamos aqui para isso mesmo. Aliás, em Goiás, existem algumas experimentotecas, agora de cabeça eu não sei em quais cidades. Então, em princípio, de um lado, o material que deve estar disponível e no qual, por exemplo, é obrigação do governo investir. Por outro lado, a gente projetou de tal forma que mesmo sem o equipamento, a pessoa pode improvisar. Então, os roteiros das experimentotecas estão todos no nosso site. Vai passar agora? Pode passar o site. www.cdc.sc.usp.br/exper.htm. É o site do CDC, da Experimentoteca, e lá tem todos os roteiros, e 80% que está lá pode ser improvisado. Claro que leva mais tempo do que usar material pronto. A participação com perguntas agora da Nazaré, do Rio de Janeiro. Olá, Nazaré. Boa noite aos colaboradores do Salto e aos colegas de todo o Brasil. Somos as orientadoras Nazaré e Cláudia, falamos do teleposto CEPAC, hoje com os alunos do Instituto de Educação. Afirmamos que todos nós nascemos pequenos pesquisadores, ou seja, curiosos. O que será que faz que, com o tempo, muitos de nós fiquemos inibidos diante do ato de pesquisar? Obrigada. Muito obrigado por sua participação, Nazaré. Essa inibição, Tomás, é interessante também, porque ela deve permitir que o professor, ao ser desinibido, possa também melhorar a sua prática em sala de aula, né? Na verdade, a gente tem um pouco, né, Nazaré e Cláudia, né? Um grande abraço para vocês, obrigado pela participação. Olha, a gente tem um pouco de medo, essa é que é a verdade, a gente tem medo de participar, tem medo de se expor,
tem medo de falar dos nossos desconhecimentos, né? E eu acho que a escola também é um espaço para isso. As crianças, por exemplo, de um modo geral, não têm medo de investigar. Elas vão lá, elas colocam a mão, elas botam a mão na massa, literalmente. E a gente tem medo de colocar a mão na massa. Muitas vezes a gente pensa no seguinte, essa questão do laboratório, né? Assim, se eu não tiver um laboratório perfeito, não dá para começar experimento nenhum. Não é verdade. A função do laboratório é fundamental dentro de cada escola, eu concordo com os meus colegas aqui. Porém, experimentar, estudar, compreender, criar experimentos, criar instrumentos para investigar a natureza, isso pode e deve ser estimulado. Eu acho que, antes de qualquer coisa, o professor tem que ter uma atitude. Não tem que ter medo de ter essa atitude, não tem que ter medo de não saber, né? Eu não sei um monte de coisas, estou aprendendo um monte de coisas e tenho certeza de uma coisa, quanto mais eu sei, menos, né, eu tenho certeza de que sei as coisas. É assim que a gente investiga, é assim que nós nos transformamos em pesquisadores. É assim, essa é a postura do verdadeiro pesquisador, essa é a postura das crianças. Então, eu diria que o estímulo tem que vir de todo mundo, dos professores, dos estudantes, não perdermos de vista que estamos o tempo todo aprendendo. A pergunta da Vera, do Espírito Santo. Olá, Vera. Ok. Parabenizamos pela série, que é um instrumento de incentivo aos nossos professores. E nosso questionamento é o seguinte: elaborar um trabalho como exemplificado através desse do Rio Capibaribe já está ficando comum entre os professores. Entretanto, eu sou orientadora pedagógica e vejo o sofrimento dos colegas. Eu trabalho na escola alternativa, que é uma escola cooperativa de pais, e como que o professor sofre para produzir um instrumento de avaliação o mais justo possível para com os alunos. E aí vem a nossa necessidade de colaboração dos colegas. Que instrumento é esse? Que sugestão que vocês teriam para que esse instrumento possa dar um feedback ao professor de maior participação e compromisso dos alunos, como no exemplo desse do Rio Capibaribe? E nosso agradecimento por ver aí no boletim o destaque da Escola de Vitória, onde os alunos demonstram suas experiências. O Espírito Santo agradece. Boa noite, obrigada. Ok, Vera, muito obrigado. Volte outras vezes aqui ao Salto para o Futuro. Esther. Vera, eu teria assim como sugestão, eu acho que é uma coisa que é importante que a gente promova cada vez mais, é ampliar as instâncias de relação, né? Procurar outras instâncias mesmo fora da escola, né? Procurar outros profissionais que possam nos ajudar, né? Tentar estabelecer redes com centros culturais, centros de ciência, com outros profissionais que possam oferecer ajuda, né? É tentar um pouco o que o Valmir falou, quer dizer, a gente perdeu o medo de se expor, né? E também a procura de outras pessoas. Os próprios alunos podem trazer sugestões de outros profissionais que podem auxiliar nisso. Quer dizer, à medida que você vai ampliando essa rede, você vai criando um compromisso também de outras instâncias e vai conseguindo desenvolver esse trabalho de uma maneira mais fácil, penso eu. Esther, é interessante o que você acaba de dizer, mas queria voltar um pouquinho a um tema que já foi proposto por um professor, por um cursista, que é colocar instrumentos no laboratório. Tem custos, não é barato, mas não podemos, como a Esther disse, perder a oportunidade de ter um laboratório organizado. Professor Dietrich, como o senhor avalia essa questão desse trabalho que visa estabelecer, dotar a escola de um laboratório bem equipado? De quem é essa responsabilidade? Como a direção, como os alunos, como os pais podem unir esforços para concretizar essa tarefa? Uma grande parte dessa responsabilidade é nossa, de quem projetamos laboratórios. Das minhas andanças, que foi falado antes sobre o sucateamento dos laboratórios nas escolas. Eu vi muitos sucateados e quando você vê que muitas vezes o material merece ser sucateado. Porque quando foi entregue na escola, já estava num estado que não facilitava o uso.
Quer dizer, é um produto comercial de venda, no qual não se preocupa como ele vai ser usado na Não é um material de baixo custo, é de baixa qualidade. De baixa qualidade, eu acho que o alto custo, se a qualidade for alta, pode ser até alto custo, porque ele dura 10 anos, como é o caso do nosso material, e funciona lá. Então, uma grande parte da responsabilidade é nossa mesmo, de quem projetamos os laboratórios e das autoridades que os compram. E todos podem colaborar. Quer dizer, quando existe um amor por uma coisa, não é destruída. Quando é uma coisa que todos percebem que tem pouco valor, ele não dura um mês. Tomás, essa questão colocada agora pelo professor Dietrich, como você encara isso também? Eu queria, inclusive, falar um pouquinho sobre essa questão que a Vera levanta, né, a Vera do Espírito Santo, que é essa questão da avaliação. Né? Quer dizer, além desses mecanismos internos e externos da comunidade, avaliando também o projeto, é importante que essa avaliação seja continuada, Vera. Quer dizer, muitas vezes a gente tende a fazer uma avaliação só no final do processo, né? E como educação é processo, é necessário que a gente crie mecanismos e estruturas, instrumentos de avaliação de cada uma das etapas, criar essas etapas e, sobretudo, deixar essa avaliação clara para os estudantes, porque se nós não formos claros naquilo que a gente está propondo, onde que nós queremos chegar, então nós não sabemos avaliar. E isso tem a ver com a conservação do material do laboratório, a criação desse material. Eu estou concordando completamente com o que o Chiu falou a respeito. Quer dizer, muitas vezes você encontra material sucateado, material que não tem qualidade, material que não foi feito para durar, pode ser barato, pode ser caro, né? E material que não faz sentido. Muitas vezes você vê materiais que poderiam ser utilizados, instrumentos que poderiam ser utilizados e que foram sucateados, porque já chegaram sucateados na escola, né? Então é importante que o professor tome as rédeas desse processo, né? Essa é a nossa tarefa mesmo, né? Bem, depois do intervalo, vamos falar sobre o uso de materiais de baixo custo nos experimentos e também sobre a importância da iniciação científica já nas primeiras séries do ensino fundamental. Trabalhar conhecimentos científicos de forma lúdica e criativa. Este é o objetivo de um professor universitário de física que utiliza em seus experimentos materiais de baixo custo e também de uma professora do ensino fundamental que aderiu ao projeto ABC na Educação Científica, a mão na massa da Academia Brasileira de Ciências. Movimentos pendulares, giratórios, de subida e de descida são obtidos aqui com a ajuda de materiais de baixo custo. Estes são alguns dos instrumentos utilizados por alunos e professores do Instituto de Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que foram apresentados durante o 16º Simpósio Nacional de Ensino de Física. No laboratório de demonstrações e na chamada oficina de física, ele tem opções de construir experimentos que reproduzem os fenômenos físicos observados, desde conservação de energia, força centrípeta, ressonância, fenômenos acústicos, fenômenos magnéticos. Então o aluno entra e não só reproduz as coisas, mas ele é incentivado a criar novas demonstrações para fenômenos físicos dos quais já conhecemos. Em experimentos como este, uma esfera repete a trajetória de um carrinho de montanha-russa. Estamos demonstrando aqui a transformação de energia potencial que está fornecida por mim. A esfera, quando levantamos ela acima de uma altura do chão, quando liberamos, essa energia é transformada em energia cinética e cai desafiadoramente numa certa posição que os alunos devem acertar à medida da altura que eles lançam a esfera. Todas estas peças cumprem o objetivo de demonstrar que a física está presente no nosso dia a dia. A física está no nosso cotidiano, apesar de que muitas pessoas não a percebem. Quando andamos já é um fenômeno físico. Você anda graças ao deslocamento do seu centro de massa. Na iminência de cair, você muda a posição da sua perna e assim você vai caminhando. Por outro lado, todas as utilidades tecnológicas que temos hoje em dia, os princípios fundamentais são da física, desde um simples celular, um televisor, uma câmera fotográfica. Segundo o professor João Canali, levar o aluno a identificar conceitos de física facilita muito o trabalho na escola. O adequado seria a gente aprender física da mesma forma que se aprende música, é tocando o instrumento. A física você tem que aprender tocando nas montagens experimentais. É justamente no manuseio dos experimentos que a gente desperta a curiosidade, atrai o gosto do aluno pela física.
Esperamos que isso sirva de motivação para que muitos outros professores usem as ferramentas que estão à sua disposição, por mais simples que sejam, para colocar o aluno num processo de investigação. E foi este o objetivo da professora Alessandra Badaró com seus alunos da primeira série do ensino fundamental na Escola Estadual Elídia Benetti, em São Carlos, do estado de São Paulo. No projeto ABC na Educação Científica, A Mão na Massa, as crianças tiveram que desvendar a seguinte situação-problema: o que interfere na flutuação dos objetos. E foram elas mesmas que escolheram os objetos que iriam recriar a base de massa colorida. Então, com o recipiente, com a água, vocês vão fazer com as mãozinhas aí o objeto que vocês escreveram no caderno, um a um, vão testar e vão verificar se vocês colocaram que boiava ou que afundava e o que aconteceu. Depois do trabalho de observação em grupo e do registro individual, os alunos partiram para a apresentação de seus resultados. A cadeira furou, televisão furou, mesa furou, o sofá furou. Nenhum objeto flutuou. A discussão em torno dos resultados dos experimentos levou os alunos a refletirem sobre alguns conceitos científicos. Ao final do projeto, os pequenos cientistas fizeram diferentes registros de suas descobertas. Professor Dietrich, até que ponto esse trabalho facilita o professor em sala de aula? Como é que isso auxilia o professor em sala de aula? Nossa intenção é mostrar esse vídeo é justamente deixar claro que se pode trabalhar dessa forma com 40 alunos. Quer dizer, trabalhar com um grupinho é relativamente fácil. Normalmente o professor fala, mas eu tenho tantos alunos, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, essa classe mostra que todos os alunos estão criando, todos os alunos estão fazendo propostas e tirando conclusões diferentes entre si. Né? É interessante essa observação do professor Dietrich, porque nem sempre os professores são facilitados nessa tarefa, né? As disciplinas, de uma certa maneira, carregam o professor de tantas situações que ele não pode ficar dando atenção, principalmente nessa faixa etária, né? Como é que você vê essa questão da facilitação do trabalho do professor, o rendimento que ele possa ter com o resultado na prática? Bom, eu acho que realmente é uma possibilidade, porque uma turma, para você conseguir, cada estudante tem uma forma de pensar, né? Ele traz consigo um conhecimento, né? E se você, para dar atenção para cada um, fica muito difícil, né? Então, se você tendo uma forma em que todos são contemplados, quando todos podem observando, né, um experimento, ter a oportunidade de se expressar, né, ele está contribuindo, né, dentro daquele trabalho e dentro de uma turma maior, quer dizer, não é individualmente, mas de qualquer forma ele tá podendo participar. Vamos à participação agora da Divina Irene, de Goiás. Olá, Divina. Olá, boa noite. O meu nome é Divina Irene, falo do teleposto Cora Coralina, do NTE da cidade de Goiás. A cidade de Goiás cedia o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA. É desenvolvido na cidade, nas escolas municipais, estaduais, urbanas e rurais. Grandes projetos de conscientização e esclarecimento sobre a preservação e conservação do meio ambiente. Mas ainda presenciamos muitas falhas no comportamento das pessoas com o meio ambiente. Qual deverá ser o papel da escola para melhorar ainda mais essa preservação? Boa noite, muito obrigada. Divina, muito obrigado por sua participação. Tomasi.
Divina Irene, muito obrigado pela pergunta muito oportuna, porque ela mostra que a escola pode sim fazer um trabalho ligado à preservação do ambiente, porque ela pode abrir as suas portas, ela pode mostrar os seus laboratórios, né? Mesmo esses daí que têm todas essas dificuldades, né? Quer dizer, eu vou fazer uma ligação com um dos vídeos, principalmente aquela do professor Canali, e também com a atitude da professora Alessandra, né? Dos 2 vídeos que nós acabamos de ver, e com essa pergunta da Divina Irene. Quer dizer, a gente pode fazer as pessoas participarem desse universo de investigação. Quando a gente percebe que tem um rio que está sendo destruído, um rio que está sendo poluído, né, que as pessoas não têm, muitas vezes, caminhos nem canais para entender o que significa isso, é papel sim da escola, é papel dos educadores, é papel do trabalho educacional, abrir as portas da escola em mostras, né, em finalizações de projetos, para que as pessoas venham, né, e que percebam a importância da investigação científica, a importância do conhecimento do ambiente. Então, todos os trabalhos que sejam feitos na área de meio ambiente, essa é a minha proposta objetiva, devem ser mostrados para a comunidade, para que a comunidade tome consciência disso e possa aos poucos mudar a atitude. Não se muda de uma hora para outra, mas se muda aos pouquinhos. Esther. Eu gostaria de colocar mais uma coisa, de que o trabalho de conscientização e o trabalho, enfim, com o meio ambiente, ele é um trabalho que tem que ser sistemático, né? A gente isso que você colocou, na verdade, a gente não pode deixar esquecer, a gente tem que continuar fazendo, isso é constante. Outras gerações virão e outras gerações terão que aprender e outras gerações terão que se conscientizar disso. Então, esse trabalho é constante. Então, o fato de você fazer uma atividade, essa atividade não deve se encerrar na atividade, ela deve ter outros desdobramentos e deve ser seguramente repetida se ela foi bem sucedida, né? E retomando mais uma coisa que você também tinha colocado, a questão da avaliação. Quer dizer, você, ao avaliar as atividades, você consegue ter uma evolução daquilo que foi bem sucedido, daquilo que não foi bem sucedido. Daí a necessidade de você manter a avaliação em tudo aquilo que você faz. Porque é isso que vai permitir saber o que não está funcionando, o que está funcionando, né, para você ir continuando e evoluindo nesse seu processo de conscientização. Temos mais uma participação, é da Elineuma, do Maranhão. Olá, Elineuma. Boa noite a todos, meu nome é Elineuma, eu sou do Teleposto de Bacabal, Maranhão, e a minha pergunta é: como criar condições para que as crianças participem ativamente das descobertas científicas desenvolvidas na escola? Boa noite e obrigada. Ok, Elineuma, nós é que agradecemos a sua participação. Professor Dietrich, o Mão na Massa é uma grande oportunidade, né? Essa é uma pergunta muito importante. Eu acho que o professor não pode ser deixado sozinho nesse aspecto. Quer dizer, a ciência é um conteúdo sistemático e se não pode dizer ao professor, olha, deixa as crianças criarem e se virem, né? É nossa obrigação de criarmos uma infraestrutura de apoio ao professor. Então, no caso do Mão na Massa, no nosso site tem vários módulos que tem textos onde o professor tem todo o conteúdo praticamente que pode surgir num debate com a criança. A gente não diz antes, mas se aparecer uma pergunta, a maioria está respondida. Foi recentemente publicado, semana passada, esse livro, que é uma tradução do francês, adaptada às condições brasileiras, onde também os vários passos estão sugeridos ao professor. Então, o professor, a partir do momento que tem segurança do que ele está fazendo, ele pode dar liberdade aos alunos da própria iniciativa. Se o professor se sente inseguro, é claro que ele não vai dar liberdade, porque ele teme ficar num impasse, numa situação sem saída. Tomás, no Sala de Visita, você também tem a oportunidade de fazer com que o professor troque ideias, coloque situações, informe sobre o que está acontecendo em termos de sua prática. Como é que se dá essa sua experiência, uma vez que os professores também
tem um receio, tem medo de estar se expondo. Como é que você encara essa questão do professor estar se expondo e como é a participação desse professor na busca dessas informações disponibilizadas pelo Sala de Professor? Isso. Então, no programa Sala de Professor, eu acho que a gente contempla isso que o Chio estava falando há pouco, né, que é esse apoio ao professor. Não pode deixar o professor sozinho, né, quer dizer, não pode deixar ninguém no meio do deserto, sem água, sem alimentação, e dizer assim, olha, use a sua criatividade no meio do deserto, né, porque você vai conseguir sobreviver. Não vai conseguir sobreviver. Então, a maneira da gente fazer isso no nosso programa, lá no Sala de Professor, particularmente para o ensino médio, além de discutirmos as propostas dos professores, as propostas de trabalho interdisciplinar durante o programa, nós temos as fichas, e isso é fundamental. É fundamental que vocês, todos os professores, entrem lá no www.mec.gov.br/CED e vejam as fichas que são sugestões de atividades de professores como vocês. Professores, alguns do ensino médio, outros do ensino fundamental. Na nossa série, especificamente, professores do ensino médio. Mas também isso poderia ser utilizado para professores do ensino fundamental. Lá há sugestões, quer dizer, são maneiras de fazer. Por gente que faz isso daí cotidianamente como nós, que enfrenta esse exato tipo de problema que nós estamos falando aqui. Então, quer dizer, nós não estamos falando de pessoas que estão pensando teoricamente a questão da educação apenas. Nós estamos falando de gente que também está lá no deserto, como vocês, mas só que não está sozinho. Quando a gente percebe que nós não estamos sozinhos, nós percebemos que dá para trabalhar bem e dá para trabalhar em conjunto. Esther, quando o professor Canali diz no vídeo que é importante aprender ciência como se aprende música, ou seja, tocar o instrumento ou tocar o objeto no laboratório, ele está falando de uma situação que nem todas as escolas podem proporcionar aos seus alunos. Mas as escolas que já estão proporcionando isso aos seus alunos estão no caminho certo, como o professor Canali acentua na sua experiência. Mas em que medida você considera isso importante? Eu, no vídeo do professor Canali, eu tinha para destacar a seguinte questão, que era importante também que, além de você falar sobre a ciência, né, ou sobre a ciência no sentido de explorar os fenômenos da natureza, é importante também que seja explorado, seja valorizado o instrumento, né, o instrumento que está sendo usado para explorar aquele tipo de experiência. Ok, Mônica, outra pergunta? Eu tenho a pergunta da Ciseni, da TV Escola de Anápolis, Goiás, onde ela diz que a proposta de trabalho da ideia A Mão na Massa é o desenvolvimento da pedagogia ativa. Nós, professores, fomos e somos formados para ensinar só o que sabemos. Nós temos medo de que os alunos saibam mais do que nós. Ela gostaria de saber o que se pode fazer para mudar os paradigmas de que o professor tem que saber tudo. Até o Valmir já falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão do medo, mas seria oportuno nós retomarmos essa questão. Ok. Vamos então saber do professor Dietrich, né? O senhor teve medo? O senhor tem medo? No seu caso particular, professor, queria que o senhor passasse essa experiência para a Ciseni. Como é que é isso? Vou deixar bem claro, nós professores somos nós professores, e eu sou professor, me incluo nisso. Para todos nós, depois de uma certa idade, mudar os próprios paradigmas é uma coisa muito difícil, né? Por essa razão, eu insisti nas falas anteriores que ninguém faz isso sozinho, né? Temos que fazer isso juntos, tem que haver apoio, tem que haver infraestrutura e propostas claras. Começa aqui e vai por aqui e sai aí. O caminho é aberto, mas a direção tem que ser orientada para a pessoa não se perder. Mas eu incluo nós professores perfeitamente. Esther, como é que você encara essa questão também do medo, do professor ter que perder esse medo, encarar a realidade e, enfim, aprender? Ele tem que isso a gente já colocou, né, aqui em várias falas, né, ele tem que perder o medo de se expor, ele tem que procurar aonde está, né, onde você pode encontrar outras estratégias para explorar o conhecimento junto com seus alunos.
Quer dizer, existem várias possibilidades. A gente tem que ter a coragem de ir procurar essas informações. Às vezes a gente pensa que a gente não pode entrar em determinado lugar, né, que a gente não pode bater na porta de uma instituição pública ou mesmo de uma instituição particular. A gente tem que perder esse medo. Agora, professor Dietrich, que experimento é esse aí que o senhor está querendo mostrar para a gente? O que é isso? A professora Beatriz Alvarenga, uma grande autora de livros de física, ela diz que ela sempre deixa o material na mesa, que enquanto ela não mexer, as pessoas não vão embora. Então, eles supõem que todos estão... Então, esse é uma das experiências mais rápidas que nós temos na biblioteca, que normalmente demora 1 hora, sobre a tensão superficial. Então, aqui nós temos uma bolha de sabão, e se eu estourar essa bolha, a gente pode ver aqui a força com que a superfície da água puxou esse araminho. E em seguida tem outro que nós testamos, mas não dá para mostrar direito, uma armação onde a gente vê 3 pontos, e a gente pode ver qual o melhor caminho que une 3 cidades, o sabão responderá, né? Então é um material... Eu não resisto à tentação de mostrar. Não sei se dá para ver. Aí, tá vendo aí, ó? Uma linha assim, que forma uma estrela, né? Esse é o menor caminho que une essas 3 cidades. Esse é um material que quem tem a biblioteca, ele está pronto e pode usar, preparar a aula rapidinho. Quem não tem, dá para imitar. Está aqui, ó, quem quiser imitar isso aqui, são 2 placas de acrílico com 3 furos, dá para fazer. Isso aqui também é fácil de fazer. Então, essa é a nossa ideia. Se tiver pronto, melhor, né? Mais fácil para o professor. Se não tiver pronto, faça, que você até aprende mais. Tomásio. Eu queria só falar uma coisa que eu acho tão bonita, né, nessa manifestação do Chio. Ele já tinha visto que não ia dar certo, que não ia dar para ver direito, mas ele falou assim, eu não resisto à tentação. Eu acho que isso é que é a coisa mais importante no laboratório de ciências e no ensino de ciências, é não resistir à tentação. Então, eu volto a essa questão, assim, as pessoas têm medo, então sai do armário, não resista à tentação, né? E se mostre que você não sabe o que vai dar. Eu não sei se vai dar para mostrar, mas eu vou mostrar mesmo assim. Isso que eu acho que é uma boa dica para o trabalho do Laboratório de Ciências. Esther, no vídeo que nós mostramos da experiência em Recife, com o trabalho dos alunos e dos professores com relação à poluição, eu fiquei curioso com relação a uma intervenção de um professor, a professora do Espírito Santo, dizendo que já há muito trabalho com relação ao meio ambiente, né? Os professores estão já, de uma certa maneira, investindo muito nisso e deve-se reconhecer sem material. Mas o ambiente é uma coisa tão importante e ela é uma situação que muda no dia a dia, que não dá para você esgotar esse assunto num experimento, numa pesquisa, né? Se você for ver a situação do Rio Capibaribe hoje, pode ser diferente amanhã, né, em função da forma como chove, da forma como faz sol, enfim, não é para esgotar o assunto e não dá para esgotar o assunto, né? Não dá para esgotar o assunto. Existem muitos pontos de vista no mesmo tema, né? Pensar que o que eu falo, né, é o mesmo que o outro fala, nunca se fala a mesma coisa, né? Assim como as pessoas às vezes pensam assim, fulano está copiando uma coisa que eu fiz. Sempre vai ser diferente, a não ser que as pessoas sejam máquinas, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é que dentro de um tema do meio ambiente existem uma infinidade de coisas, né? Até porque a questão que a gente fala de meio ambiente, a gente sempre pensa na coisa da natureza, do rio, da planta. Existe a questão social envolvida em tudo isso, que também é uma área que deve ser explorada. Então, não é um mundo sem fim. Se fosse assim, a gente já sabia de tudo, não precisávamos mais estar aqui, porque todo mundo já tinha explorado tudo, não é? É verdade. Mônica? A professora Elaine, do Rio de Janeiro, quer saber qual a importância das experiências científicas realizadas em sala de aula estarem inseridas na proposta pedagógica das escolas, política pedagógica das escolas. Professor Dietrich, uma coisa importante, né? Se todo o corpo escolar, direção, professores, os alunos e pais não estiverem conscientes
de que a proposta pedagógica insere o trabalho de pesquisa científica no laboratório ou no espaço escolar, fica muito difícil trabalhar, né? Com toda essa complexidade que é a escola, né? Isso volta mais ou menos à tônica que eu falo, não deixa o professor sozinho. Nas escolas de São Carlos, onde a proposta pedagógica é o projeto Mão na Massa, existe um entusiasmo muito grande, a identificação é muito grande. Os professores estão em escolas que não aderem só parcialmente, então eles se sentem mais oprimidos. Então, realmente, todos devemos apoiar. Não só, existe em Jaraguá do Sul, existe uma formação de professores no Mão na Massa que é bastante interessante. Forma-se desde o diretor até a faxineira. Porque quando os alunos fazem bagunça, a faxineira tem que saber que isso é educação, que isso não é bagunça, né? Porque a bagunça é uma palavra feia. No próximo bloco, as considerações finais dos nossos convidados sobre o conceito de laboratório de ciências. Até já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, hoje discutindo o conceito de laboratório de ciências. O programa já está quase no fim e eu peço agora aos nossos convidados que façam as suas considerações finais sobre o tema. Esther, suas considerações finais? Bom, eu queria só ressaltar mais uma vez a questão da atitude do professor na hora de utilizar e de explorar as temáticas apresentadas no laboratório. Quer dizer, o importante é a forma como ele vai explorar essa temática, né? É abrir a diversidade, né, de temas e o que deve ser explorado no laboratório no sentido de potencializar essa experiência, né? Eu trouxe um livro que nós estamos reeditando no Museu de Astronomia, que é um livro exatamente que utiliza de instrumental de baixo custo para o professor poder fazer experimentos com seus alunos. Aqueles que tiverem interessados, eles podem entrar num site que nós também estamos criando, que é ligado a um projeto da UEA junto com o Museu de Astronomia. O site é www.popcity.com. E nesse projeto nós também estamos disponibilizando um material de astronomia, o universo, né? E todo professor que estiver interessado, entrando em contato a partir desse site, ele pode ter acesso a esse material. Fazer ciência vale a pena, Esther? Vale a pena. Ok. Desde que seja feita com prazer. Que bom. Embora o professor Chico colocou uma coisa que é muito importante, quer dizer, que é uma coisa árdua, né? Uma área árdua, mas ela pode ser feita com prazer. Perfeito. Professor Dietrich, suas considerações finais. Existe uma avaliação internacional, vários programas internacionais de avaliação de educação. Um deles é o programa PISA, do qual o Brasil participa, que avalia alunos do ensino médio. São cerca de 30 países, o Brasil sistematicamente está em último lugar. Uma coisa que preocupa é nossa atitude, nós todos. Quando se fala isso, a gente fala assim, eu sabia, não precisava nem pesquisar isso aí, né? Eu acho que nós temos que mudar essa atitude, nós temos que nos indignar com isso, nós temos que exigir mais apoio à educação. A educação é uma obrigação do poder público. Essas iniciativas pontuais que nós estamos todos fazendo, tem que achar uma saída para que elas tenham impacto nacional, para que praticamente todos os alunos sejam atingidos por esses projetos. Então, no que nos concerne, no caso da Espinoteca do Mão na Massa, a gente está fazendo o possível para projetar as coisas de tal forma que, se houver uma oportunidade, dá para jogar para o país todo. Então, eu acho que isso tem que ser a nossa atitude básica. Okay. Mais uma coisa, esse livro que eu mencionei já, ele está online no site do Mão na Massa, pode ser baixado e usado à vontade. Tá bom, professor Dietrich, muito obrigado por sua participação. Tomasi.
Pô, eu sei que nós já estamos no talo já, Isso. então vou ser rapidinho. Gente, é possível fazer muita coisa, não é possível fazer tudo, mas é possível caminhar em conjunto. Eu acho que esse é o nosso desafio, esse é o nosso papel como educadores, esse é o nosso grande trabalho. Gestores de um lado, educadores de outro, estudantes, né? Nós podemos sim transformar esse quadro que o professor Schil se referiu há pouco, nós podemos sim mudar a educação, mas isso tem que ser feito com bastante qualidade, passo a passo. Eu convido vocês a entrarem no site que eu já citei, do MEC, e também ao site www.sbeastro.org, que é o site da Sociedade Brasileira para Ensino de Astronomia. E recomendo sim que vocês peguem esse material aqui, porque é um material belíssimo, já vou levar um pouquinho da Esther aqui, eu estava dando uma olhadinha agora, antes da gente entrar aqui no estúdio, é belíssimo, vale a pena, e quero dizer que estou com vocês aqui na TV Escola, o canal da educação, um grande abraço para todo mundo, muito obrigado mais uma vez. Bem, o Salto para o Futuro de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças do Dietrich Schil, vice-diretor de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, da Maria Esther Alvarez Valente, educadora da Coordenação de Educação Científica do Museu de Astronomia e Ciências Afins, e do Valmir Tomasi, professor do Departamento de Física da PUC de São Paulo e apresentador dos programas Sala de Professor e Acervo da TV Escola. No Salto para o Futuro de amanhã, vamos falar sobre a importância das feiras de ciências. A gente encerra o programa de hoje com uma entrevista com o professor Walter Kohn, da Universidade da Califórnia. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1998 por suas contribuições ao uso de computadores na previsão de resultados experimentais. I have several self-identities. My first self-identity is that of an American. My second self-identity is that of a global citizen. I take a very strong interest in what happens all over the world. And there I feel I can contribute by studying questions that have a significant scientific content and then offer some advice. So it's my role as an expert scientific advisor on social questions. For example, I am serving for the 6th year now on a committee that advises the United States government on energy policy. You may say that that is purely national, but of course American energy policy has big repercussions for the whole world.